Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira com mais um Gole de Ciência. Obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos entrevistar uma professora muito querida que eu conheci esse ano e eu posso dizer que foi um presente, né, das redes sociais, um presente aqui nesse período de quarentena, em que eu pude, né, quem pode ficar em casa, tá conhecendo mais o trabalho dos colegas que passam esses trabalhos pela internet, né? E aqui no Instagram se tornou uma grande porta, um grande canal para a gente conhecer o trabalho de um monte de pesquisador, um monte de professor que vem desenvolvendo trabalhos na rede. Então eu conheci a professora Monique Ângelo, ela é minha xará, hoje é uma conversa entre Moniques, né? Conheci a professora Monique Ângelo há alguns meses, estamos tentando fazer uma parceria, né? Um trabalho inclusivo, tomara que dê certo. E falei numa live com ela, né, no projeto que ela tem, Que Ciência, que ela certamente falará aqui conosco. E hoje eu convidei ela para um Gole de Ciência, né? Semana passada ela não pôde vir porque teve um imprevisto, mas hoje ela está conosco. Então eu vou chamar a professora Monique para que ela possa conversar conosco, tomar esse Gole de Ciência com a gente essa noite de sexta-feira. Eva! Que linda! Boa noite! Muito boa noite, professora Monique. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui na nossa página do Inclusive Química para tomar um gole de ciência conosco, né? Eu que agradeço, Monique, o convite. Fiquei muito feliz. Duas Moniques, né? Como você falou. Hoje é papo de Monique para Monique. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade de vir falar aqui com a gente. A gente sabe que a gente está trabalhando muito em casa nesse período pandêmico, né? Todo mundo que vem aqui falar, fala que o trabalho triplicou, porque a parte burocrática ficou bastante pesada, né? Pra gente que trabalha em casa, está trabalhando de casa, né? Acredito que para você não está sendo diferente. Então, por isso mesmo, a gente agradece o seu tempo, né? Num mundo tão emergente, tudo muito rápido. Ninguém tem tempo, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Muita satisfação, Monique. Professora, a gente começa para as pessoas te conhecerem, né? Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, começando assim, por que você escolheu Química? Se alguém te motivou, se foi um professor, se foi um parente, se foi algum fato da infância, o que te motivou a fazer Química? Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Monique, pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande essa temática de falar e se apresentar um pouco mais, né? Eu comecei a fazer Química e ela é uma história bastante interessante porque eu não queria fazer Química desde o início. É um pouco diferente, assim, da história do pessoal. Vou explicar. No ensino médio, que na época do vestibular da gente era época de PSS, eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando pegou esse período de PSS, mas na época do meu vestibular era PSS. E eu eu dava muito aula de reforço aos meus colegas de sala de aula. Então eu não queria que eles fossem para recuperação, ou quando eles iam para recuperação, eu dava aulas de reforço após o horário da aula para que eles conseguissem a aprovação, né? E passar pela recuperação, não repetir de ano. E eles iam me elogiando, eles elogiavam a didática, a maneira de explicar o conteúdo, eles diziam que entendiam melhor. E eu fui me encontrando nessa ação de ensinar, de lecionar. Mas eu não vi ainda como uma profissão. Eu vi apenas como um dom que Deus deu e eu
sabia, ensinava as pessoas, transformava o conhecimento do livro em um conhecimento mais acessível na hora que ia explicar. E na época do PSS, eu tinha uma dúvida muito grande do que fazer com vida, para a profissão da minha vida. Eu tinha uma dúvida muito grande. Porque o meu objetivo era ajudar as pessoas. Então, logo no início, eu pensei assim, para eu ajudar as pessoas, eu devo fazer medicina ou enfermagem, porque eu pensava que só ajudava as pessoas na área de saúde. Então, eu ficava, não, eu tenho que fazer enfermagem, porque aí, de certeza, eu faço e passo. A minha cabeça era assim, porque eu era uma aluna boa, dedicada, mas medicina, às vezes, nem um aluno bom, dedicado, quando ele faz, ele passa de imediato, né? Então, enfermagem, eu pensei, não, vou fazer enfermagem e eu vou passar. E eu fiquei naquilo, só que eu fiquei em sofrimento terrível. Porque na época, para você fazer a prova de enfermagem, você tinha que ser muito bom em estudar biologia. E eu odiava biologia. Odiava, tipo, de odiar mesmo, gente. Eu não suporto biologia. Sei, biologia. Mas eu não suportava. Então eu chorava porque eu não queria estudar biologia, mesmo querendo fazer enfermagem para ajudar as pessoas. Ou seja, não era o meu destino esse. Né? Ou seja, eu já estava sofrendo sem nem ter escolhido ainda. Então, uma certa noite, essa história é um pouco interessante, né? Então, uma certa noite, eu fiz uma oração. Olha que incrível. Né? Cada pessoa com a sua intimidade que tem com Deus, ou com a sua maturidade da época, da idade, eu fiz uma oração assim. O último dia de fazer a inscrição do vestibular era o dia seguinte. E eu fiquei, meu Deus, eu não fiz ainda a minha inscrição no vestibular. Eu não sei que curso eu devo fazer. O que é que eu vou fazer? Porque enfermagem eu queria fazer para ajudar os pobres. Mas porque enfermagem não é aquilo que eu me vejo realmente fazendo. Mas vamos fazer o seguinte, olha só a resenha. Eu fiz, vamos fazer o seguinte, mande um anjo vestido de amarelo, que ele me encontre assim, o Senhor é Deus, que ele me encontre assim e diga, olhe, faça tal curso. Pronto, fui dormir naquela inocência e tudo, aí fui para a escola, do colégio, no dia seguinte. Na hora do intervalo, eu fui fazer a minha inscrição, que na época era na própria escola, na secretaria da escola. Aí eu fui, né? Poxa, sem ter nem noção do que eu ia fazer. Eu tinha algumas dúvidas, química, física, matemática, porque eu queria ensinar, mas eu não queria agarrar essa possibilidade. Preferia, tipo, ajudar as pessoas, porque achava que essas áreas não iam me possibilitar ajudar as pessoas. No meio do caminho, um professor, ele veio ao meu encontro e ele fez a seguinte pergunta. Ele fez, Monique, você é uma pessoa de fé? Aí eu fiz bem assim, sou, por quê? A pergunta foi essa. Aí ele fez, faça química licenciatura. Nossa. Aí eu olhei pra camisa dele. Que cor era a camisa dele? Amarela. Na hora que eu vi que a camisa dele era amarela, eu não contei história. Eu corri para a secretaria e marquei lá o X. E foi interessante porque foi em detalhe a resposta. Não foi só química. Foi química licenciatura. E para a época isso era muito importante, porque licenciatura só tinha à noite. Então, assim, se eu estudava de manhã e tinha condições de estudar de manhã à tarde, eu jamais iria me inscrever para estudar à noite. Não ia. Mas aí eu fui lá e me inscrevi, química licenciatura noturno. Liguei para minha mãe naquele desespero, dizendo que era o curso que eu tinha que fazer, porque era esse curso que ia dar certo, que eu ia poder ajudar as pessoas neste curso, química licenciatura. Aí eu liguei para ela ficou surpresa, muito surpresa, mas disse, tudo bem, minha filha, faça esse curso. Meus amigos tiraram a maior onda, porque eles pensavam assim, tu fez o quê? Química? Não tô acreditando que você fez química, tu vai passar fome, mulher. Pelo amor de Deus, tu fez química, porque tu não fez outro curso? Direito, ciências da computação, medicina, um curso mais assim de nome, para ganhar dinheiro. Tu fez o quê? Química? E começaram a rir de mim. Mas assim, a minha escolha do curso de química, ela foi uma providência de Deus mesmo, né? Lógico que ele já, por me conhecer, sabia que eu já tinha essa predisposição de ensinar, de falar, de gostar de transferir o conhecimento adquirido e passar para as pessoas de maneira transformada mesmo, acessível. Então, hoje eu me encontro no curso de Química, extremamente realizada, entendeu? E tem o dedo de Deus no meio. Aí eu fico muito feliz em contar essa história. É bem diferente, mas é a minha história.
Maravilhosa essa história, adorei, Monique. E assim, eu te acompanho, né, no meu perfil pessoal e o seu, e você realmente, pelas suas publicações, você é uma pessoa de muita fé, né? Muita crença. E eu tive esse conflito durante a graduação, porque eu também sempre fui católica, e durante a graduação, um professor falou para mim, né, na faculdade, que não podia. Ou eu fazia ciência, ou eu continuava tendo fé. E aquilo me Ai, doeu, sabe? Me doeu tanto, porque ele dizia que um cientista, ele não pode acreditar numa coisa sobrenatural. Mas eu não acredito, eu não usava isso para, por exemplo, falar da minha pesquisa. Era uma questão pessoal, fora daquele profissional ali, né, de olhar um espectro. Eu não dizia que aquilo ali era uma banda de carbonila porque Deus quis. Nunca falei sim, isso, né? Mas ele mandou é essa para verdade. mim e eu entrei tão novinha, eu era tão boba, que eu acho que doeu, sabe? Mas é bom a gente encontrar na vida pessoas que de fé na nossa área, né? Porque a gente se encontra, né, Monique? Isso é muito legal. Bom, daí você fez a licenciatura em Química. Em que faculdade, Monique? Então, a minha graduação foi na Universidade Federal de Alagoas. Nesse período, eu ainda cheguei a fazer um intercâmbio, que foi para os Estados Unidos, que foi onde eu tive uma oportunidade muito grande de tomar conhecimento da importância da educação. Porque lá eu paguei uma disciplina que não estava nem na grade do curso, que foi a disciplina de socioculturalismo. E foi uma Nossa, disciplina onde eu tive a oportunidade de ver realidade de culturas diferentes. Eu vi que as pessoas pensam diferentes, né? Elas têm estudos diferentes. Enfim, tem histórias diferentes. Então, quando eu voltei com a intenção de trabalhar com o ensino de química e diferentes culturas. Que hoje, nos meus dias atuais, eu transformo isso em uma palavra: extensão. Né? certo. Que é a nossa querida extensão universitária e o nosso ensino de química. Maravilha. E aí, naquela época, vocês tinham TCC no curso de licenciatura? Tínhamos, a gente tinha o TCC. Agora, eu fiz 14 anos de iniciação científica, né? Aí a minha iniciação científica foi em nanotecnologia, foi síntese de nanopartículas de ouro e propriedades, foi introdução. Logo, eu fui a pioneira, na verdade, na UFAL, posso assim dizer, a trabalhar com síntese de nanopartículas de ouro. E eu trabalhei com esse projeto tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, quanto no doutorado. A minha formação todinha foi na área de química inorgânica, né? Na iniciação científica e mestrado foram nanopartículas esféricas, e no doutorado eu trabalhei com nanopartículas em formato de bastões, os nanobastões. Né? Só depois foi que eu ingressei na área de ensino. No Instituto de Química e Biotecnologia, nós não tínhamos a área de ensino de química sólida, consolidada, nós não tínhamos. Nós temos o curso de Química Licenciatura, nós temos o curso de Química Bacharelado e nós temos o curso de Química Industrial, né? O curso de Química Licenciatura, ele representa mais de 70% dos alunos que estão matriculados dentro do Instituto. Ou seja, um número bem considerável para a gente simplesmente não ter nenhuma área, nenhum laboratório, nenhum espaço dedicado a esses alunos do curso de Química Licenciatura. Só as áreas de bancada, que são importantes, mas que não preparam em si o aluno, o profissional que vai para o mercado de trabalho dar aula de química na educação básica, né? Então foi quando eu migrei, foi quando surgiu a oportunidade. Eu já fazia alguns trabalhos na Usina Ciência, não sei se o pessoal conhece, mas a Usina Ciência é um equipamento de extensão da universidade que trabalha com educação básica. A gente oferta show de química, show de física, show de biologia e o planetário. Aí a gente leva para as instituições, assim como as escolas podem fazer o agendamento e levar as turmas para visitar. Então, assim, eu já trabalhava junto com a Usina Ciência, mas não existia uma área consolidada dentro da universidade, né? Um equipamento de extensão que era em pontos extremos dentro da universidade. Então foi quando eu migrei, porque depois que já lotada como professora, eu identifiquei que nós precisávamos fortalecer, consolidar essa área de ensino. Aí foi quando eu pleiteei um concurso que teve, que já tinha aberto 5 vezes para a área de ensino, ninguém tinha passado, na maioria das vezes ninguém tinha nem se inscrito,
Então, houve uma reunião para pensar como seria o perfil desse professor, do novo edital que iria abrir, se iria baixar o nível, ao invés de exigir doutorado, seria exigir o mestrado. E foi quando aí eles falaram que iam decidir para ser um profissional de qualquer área. Eu Mas fiz, você bom, estava no doutorado. não, já era professora, Ah, você já estava lá, tá. corri, já avancei. Se você quiser voltar um É. pouquinho, a gente volta. Aí eu estava como professora de Química Inorgânica, então já estava lotada, estava bem encontrada, estava com aluno de iniciação científica, aluno de mestrado, tendo publicado artigo, recém-aluno de doutorado. Ou seja, estava bem estabelecida, não estava frustrada. Vamos assim dizer, não me dei bem na área de Química Inorgânica, quero trabalhar com ensino, para ver se dá certo. Não foi isso, né? Na verdade, eu realmente identifiquei que nós precisávamos, porque eu passei a graduação, o mestrado e o doutorado sem ter a formação no que eu queria, que era ser preparada para dar aula, aprender metodologias diferentes, aprimorar, de certa forma, um talento que já existia de ensinar. Aí a gente acaba passando pela universidade sem poder aprimorar isso. Né? A gente acaba entrando de um jeito e saindo quase do mesmo jeito. Na questão de ensinar, sai com conhecimento científico, mas não sai com novas metodologias, novas maneiras de pensar. A gente não sai muito preparado nesse sentido. Aí foi quando eu pedi para migrar. No período, algumas pessoas apoiaram, outras pessoas não apoiaram, né? Mas migrei. Aí, 3 meses depois, a gente fundou o Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química. Então, a gente trabalha muito com divulgação de ciência, a gente trabalha muito com produção de material didático, a gente trabalha muito com a inclusão também, com a intérprete de Libras. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bonito dentro do Instituto de Química. Hoje, o curso de Química Licenciatura dentro do IQB, eu posso dizer que ele é um curso reconhecido. Quando você diz que faz o curso de Química Licenciatura, a gente pensa logo no Que Ciência e já pensa como alunos reconhecidos, alunos bons, porque não é puxando a sardinha para o lado do Que Ciência, não é isso, mas é porque ele foi realmente um marco na história do IQB. Né? Foi um divisor de águas, exatamente. Então, os talentos dos nossos alunos que entraram para fazer Química Licenciatura, eles começaram a ser evidenciados. Alunos com habilidade de edição de imagens, alunos com habilidade de produção de vídeos, alunos com habilidade de dar aulas com metodologias diferentes, que antes achava-se até que é teatro, né? Não tem para que fazer isso, não tem necessidade, só era levado em consideração puramente o conhecimento da área específica. Quem não fosse da área específica não tinha um prestígio intelectual, né? Como se estivesse fugindo da raia, tipo, não quer escolher a parte mais difícil, quer escolher a parte mais fácil. E, na verdade, só foi a gente entrar em pandemia que a gente pôde dar um choque um pouco mais forte para mostrar que essa parte do ensino ela é extremamente importante. É a parte complementar, né? A gente ter o conhecimento científico, porque ninguém está desmerecendo isso, a pesquisa científica ela é extremamente importante, a gente levanta essa bandeira, como a gente levanta a bandeira também da importância da área da educação, da gente investir nessa área, da gente desenvolver os talentos e aprimorar as futuras profissões, né? Porque não é só talento, né? É uma profissão também. Até quem não tem talento, eu digo isso aos meus alunos. Você entra e fala, professora, eu não sei dar uma aula, mas aprende. Se você quer isso, você aprende, porque é uma profissão. É só você ir atrás. O esforço vence o talento, né? A gente sabe disso. Eu costumo dizer, Monique, eu não gosto de dizer que dar aula é um dom. Porque quando você fala que é um dom, parece que você é um iluminado, né? E que tudo e não que é verdade. Não é verdade. E parece que tudo que você fez até ali foi presente somente do divino. E que aquela graduação que você fez, você não teve esforço. Então, eu não gosto, né? Uma vez eu fui dar uma palestra no Instituto Federal, e aí a gente fez uma dinâmica. Era eu e um colega do Colégio Pedro II, que é um colégio de referência federal aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente dizia, né? Vocês acham que dar aula é dom? Isso num curso para licenciatura. E eles diziam, com certeza. Aí a gente dizia assim, e o médico cirurgião? É um dom? Aí eles diziam, não, tem que estudar. Aí, então, o que vocês estão fazendo aqui?
vocês não estão aqui estudando? Porque isso é Pois desmerecer é, aquilo que você escolhe. pois E o que é. que a gente percebeu, né? Muitos daqueles estudantes, eles não queriam ser professor. Eles estavam no curso de licenciatura, esperando ter vaga para migrar para o curso de bacharel em Química. Porque muitos acreditavam que o curso de bacharel tinha mais prestígio, eles poderiam fazer prova para Petrobras, que é uma coisa assim, né? Quando você fala que está fazendo química, meu pai era assim, tem que fazer prova para Petrobras, não sei o quê. Parece que só tem esse emprego na face da terra. E aí eu falava, pai, eu não quero trabalhar com petróleo, né? Eu lembro que lá no Instituto de Química da UFRJ tinha um Químico do Petróleo, tinha um programa que os alunos se inscreviam, tinha até uma bolsa diferenciada, remunerava melhor. E eu não fui para Sim, esse projeto, né? Meu pai ficava chateadíssimo, porque ele achava que eu tinha que ser química do petróleo. E eu acho que isso é muito do senso comum de quem está aqui fora, que não é da nossa área, né? E acaba tendo essa visão equivocada daquilo que a gente faz lá dentro, né? Porque só vê um lado. E por isso a importância da divulgação científica, né? Agora, uma pergunta que eu fiquei curiosa. Lá na UFAL, você não poderia continuar na inorgânica e, se quisesse também fazer também a pesquisa na área de ensino? Você, na época, você tinha que escolher? Como é que foi olhe, isso? não necessariamente, não necessariamente. Porque eu já estava na área de química inorgânica e eu fazia trabalhos para a área de ensino. Só que quando foi conversado que abriria um espaço para que um professor de qualquer área ocupasse aquela vaga destinada a um professor de ensino, eu pensei o seguinte: eu de certeza já gosto de trabalhar com a área de ensino e eu vou trabalhar de maneira honesta na área de ensino. Não vou ficar me dividindo, entende? Entendi. Aí o que aconteceu? Poderia vir um outro professor, porque existem muitos seres humanos autodidatas, né, que aprenderam a estudar. Então, se abre um concurso para de ensino para qualquer área, o professor, de repente, ele pode pensar assim, eu vou fazer, porque eu quero concursar. Então, ele entra, é concursado na área de ensino, mas, por exemplo, o doutorado dele é na parte de química orgânica. Então, ele entra, vai trabalhar com química orgânica e vai pegar as disciplinas para dar as disciplinas de ensino. Então, poderia dar de qualquer jeito e dar sem paixão. Então, se entrar uma pessoa sem ter mestrado e doutorado na área de ensino, eu também não tinha mestrado e doutorado na área de ensino. Era em química inorgânica, né? Sou química inorgânica. Mas tinha paixão pela área de ensino e conterrânea. Ou seja, eu sabia da realidade dos alunos da universidade. E eu fui aluna dali, então eu sabia todo o sentimento que passava pela cabeça dos alunos. Ao se sentir, às vezes, menosprezado por estar no curso de Química Licenciatura, entendeu? Porque, querendo ou não, e os alunos, se estiverem ouvindo aqui ou depois com a live gravada, eles podem comprovar, que às vezes, na própria sala de aula, o professor já chegou para perguntar qual é o seu curso mesmo. Aí, quando a pessoa falava Química Licenciatura, o professor não queria ouvir mais. A Nossa! gente tem depoimentos assim. Então, foi um período pesado para a gente. Então, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, posso ser útil, agora eu posso ajudar. Entendeu? Todo o contexto, desde o início, que minha intenção era ajudar. Tanto que depois, algumas pessoas até me procuraram para dizer que eu ia entrar na área de ensino, mas que eu nunca seria uma bolsista CNPq. Porque Nossa! era uma área muito difícil de se trabalhar. Aí eu fiz, não, tudo bem. Eu não tenho preocupação em ser bolsista CNPq. A minha preocupação é que no dia de eu me aposentar, eu posso olhar para trás e dizer assim, a UFAL mudou um pouquinho assim, pelo menos, depois que eu passei por ela. Entende? Porque eu hoje já digo aos meus alunos, gente, vocês agora estão no momento presente. Mas quem saiu da UFAL já, olha para o momento de agora e pensa, eu queria estar vivendo isso. Porque eu sei que eles queriam, entende? Eu sei que eles queriam estar vivendo isso. Tanto que o mestrado profissional agora, o Profiqui, que eu estou na coordenação do Profiqui desse ano, a gente tem 5 que são egressos, que estavam há muito tempo fora, e que começaram a acreditar de novo na área de ensino. Inclusive, uma das alunas, ela fez mestrado, mestrado em outra área, e resolveu fazer um mestrado de novo na área de ensino, porque ela não se sentiu encontrada, né?
Então é um momento assim, nós estamos nas águas iniciais, bem iniciais mesmo, mas nós estamos proporcionando o cumprimento do projeto pedagógico, podemos assim dizer, o cumprimento. O aluno ele entra com um objetivo, ele vai ser formado nesse objetivo. Se não for o objetivo dele, ele troca de curso. Mas se for o objetivo dele ser formado como professor de química, ele vai sair um professor de química. E isso é muito gratificante, muito gratificante. Eu vejo isso nos meus alunos, o quanto eles melhoraram, o quanto eles valorizam mais também a extensão universitária, que muitas vezes a gente seculariza isso, mas é justamente a extensão universitária que amadurece o professor que vai para a sala de aula. Porque ele estagia e tudo, né, na sala de aula, mas às vezes falta a ele o poder da contextualização, o poder de dar significado ao conteúdo, o poder de compreender o outro que é diferente, não só como aluno, mas como pessoa. E a extensão universitária ela nos permite isso, porque a gente encontra diferentes culturas, a gente aprende a respeitar o outro, a escutar a opinião do outro, e não escutar apenas e ficar virando a cara porque não concorda com a opinião do outro. A gente aprende a escutar normal, como um ser humano que é digno de respeito. E a extensão universitária ela permite muito isso. E os alunos de agora, eles também talvez não percebam, porque eles estão vivendo isso agora, mas eu percebo, e os que estão perto, eu sempre digo, tá vendo esses alunos extremamente proativos, organizadores de encontros, fazendo Expo Química toda hora, surtou uma Expo Química, fez chuva, um evento diferente. Isso é fruto da valorização da extensão universitária e do curso de Química Licenciatura, que antes tinha Semana de Química, só. E mais nenhum outro evento. E agora a gente está mais oxigenado, né? Então isso foi um caminho, uma trajetória muito bonita. E Monique, o curso da licenciatura em Química de vocês continua sendo noturno? Ou com todo esse movimento ele passou a ser diurno? Agora a gente tem diurno e noturno, né? E com 2 entradas. Isso é muito bom. É, porque muito você chama mais aluno, né? Eu acho interessante essa sua abordagem, essa sua fala, porque muitos dos cursos que a gente já viu no passado, quando a gente pega grades de licenciatura, eles pensam que o aluno que vai fazer licenciatura, ele tem que fazer as disciplinas de bacharel, normalmente, e lá no final ele faz a complementação pedagógica. É diferente de você ter uma formação desde o início ligada à licenciatura. Por exemplo, né, eu vou fazer química geral. Naqueles pontos de química geral, que para mim é a química... o que vai fazer você ficar no curso, sabe? Eu consigo ver assim, a química geral como importantíssimo na minha vida. Porque foi importante para a química inorgânica, né? Eu trabalhei 3 anos e meio na química inorgânica. Né? Olha aí! Eu fiz síntese de compostos de coordenação. E eu adorava aquilo ali, né? Eu trabalhei com vanádio, molibdênio, tungstênio. Enfim, eu amava. Minha primeira SBQ foi indo com um trabalho que eu fiz com vanádio, né? Com o professor, você deve conhecer, professor Filgueiras. Ele é da área de coordenação, né? Ele é uma referência. E depois eu fui para a orgânica, né? Na verdade, eu já era da orgânica. Quando eu fiz a química de coordenação com Filgueiras, eu me apaixonei. Fiquei 3 anos e meio e voltei para a orgânica para fazer meu TCC na área de química de fármacos. E aí fiquei direto. Mas quando você, por exemplo, voltando a falar da química geral, quando você faz uma química geral enquanto aluno de licenciatura e você faz as disciplinas pedagógicas com aquela disciplina, você consegue ver, enquanto docente no futuro, como que você vai aproveitar melhor essa disciplina. Eu consigo perceber isso, né? Eu, por exemplo, Monique, eu não fiz assim. Eu sou química, que lá no fundo, na UFRJ é química com atribuições tecnológicas. Me formei em química. É diferente. Né? Aí depois, já no mestrado, eu fiz a complementação pedagógica. Aí eu fiz só as matérias pedagógicas, né? Eu acredito que eu teria aproveitado muito mais a minha licenciatura se eu tivesse feito meio que concomitante, entende? Mas, enfim... Eu costumo... Pode falar. Pode falar. Eu costumo falar cabeça, muito... Né? É diferente, Eu costumo falar para os meus alunos que... Qual a sua opinião em relação ao professor de química que você teve? Aí eles falam, né?
que não tinha muito experimento, às vezes em sala de aula, era só o conteúdo teórico, físico-química mesmo, o uso e o abuso de cálculos e equações químicas. E muitas vezes o professor ele não faz em sala de aula porque ele não fez antes. Entende? Por exemplo, às vezes o professor vai organizar um plano de aula, ele pensa assim, não vou fazer um experimento, porque se eu fizer um experimento vai ocupar 30, 50 minutos, vai ocupar minha aula inteira, e eu não posso perder uma nem duas aulas, não posso. E, na verdade, quando ele é preparado para ser professor, quando ele é preparado, ele começa a descobrir que existem experimentos muito simples, que levam 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Por exemplo, o experimento de filtração da água. Você pega uma água, coloca um corante na água, aí pede para o aluno, ó, um traz a garrafa PET, o outro traz cascalho, o outro traz brita, o outro traz areia. Monta um sistema de filtração em sala de aula e coloca água com corante para passar pela garrafa PET montada. Muito rápido isso. 20 minutos os alunos montam, eles gostam porque eles ficam incrível com uma água rosa, vai sair transparente no final. Eles ficam incrível, mas eles ficam mesmo incrível com isso. E o que acontece? Aquele aluno, ele entra no curso de licenciatura, ou se ele faz o experimento no curso de licenciatura, quando ele chega na escola, ele quer fazer. Primeiro, porque ele gostou da experiência que teve. Segundo, porque ele viu que é fácil. É só pedir para cada aluno um determinado material que ele consegue executar tranquilamente. Um experimento, outro experimento simples, que esse é fácil demais. Você quer falar sobre oxigênio e quer fazer uma contextualização. Aí você pede para o aluno, João, me traga uma alga marinha. O outro, me traga um copo. O outro, pega ali uma água na pia do banheiro, coloca a água marinha dentro da água, vai para o sol. Se você vê as bolhas, é o oxigênio sendo formado. É a reação de fotossíntese. Aluno, entende? São coisas assim, muito simples. 5 minutos, 3 minutos. Mas que na hora que ele faz, ele vai reproduzir. Porque ele vai querer mostrar para alguém o oxigênio sendo produzido na fotossíntese. Sim. Entendeu? E o aluno aprende muito, né, com a experimentação, né? Aprende. A parte experimental, ela engrandece muito tudo aquilo que a gente tem de parte teórica, né? Por isso que é tão importante, né, e tem tanto laboratório no nosso curso, né, Monique? É verdade. A parte experimental ela precisa ser levada um pouco mais a sério. Não que ela não seja, ela já é levada a sério. Mas eu digo assim, um pouco mais a sério em relação ao pessoal da licenciatura. Porque as práticas experimentais, muitas vezes, elas são engessadas, né? São as mesmas práticas experimentais de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, onde os alunos repetem a mesma prática e que muitas vezes eles não podem usar a mesma prática na sala de aula. Primeiro, porque a escola não tem aqueles reagentes. Segundo, porque às vezes os reagentes que são utilizados não são reagentes tóxicos, né? E não são acessíveis. Exatamente, não são verdes. Obrigado, Monique. Então, assim, isso dificulta muito. O aluno formado vai para o mercado de trabalho, ele não sabe nem que prática experimental fazer. Então, o que ele faz? Vai atrás da internet. Ele vai para o Google procurar experimentos de combustão para a sala de aula, experimentos de produção de hidrogênio para a sala de aula, de baixo custo, que ele poderia até ter já em mente se ele já tivesse passado por esse processo de aprendizagem. Eu não sei se isso reflete a realidade da Universidade Federal do do Rio de Janeiro, mas no nosso instituto a gente vem mudando isso agora, porque teve uma mudança no projeto pedagógico de exigir também essa inserção dessa parte de experimentos mais didáticos, onde o professor pode repetir na sala de aula. E eles precisam disso, é extremamente importante. A gente tecla muito nisso, e às vezes eu sinto que alguns professores não têm muita paciência, como eu já escutei dizer assim, olha, mas o nosso curso não é de pedagogia. O nosso curso é um curso de química. Eu falei, mas aí a gente forma professores, né? Infelizmente, a gente decidiu há 40, não sei quantos anos atrás, formar professores. Só forma professor se ensinar ele a ensinar. Né? A gente tem que pensar em tudo, né? A gente não só forma bacharéis e químicos industriais, né?
E no final das contas, convenhamos, eu sei que o pessoal gosta também quando eu digo isso, os alunos principalmente, você faz bacharelado, você faz industrial, mas no final das contas, 90% das pessoas que se formam em bacharel e na área industrial vão ser Professores. Pois é, meu querido. Então é melhor ir logo para o curso de Química Licenciatura, porque aí você se forma de maneira mais objetiva e mais preparado para o mercado de trabalho, entendeu? Uhum. Na sua cidade, tem muita oferta para emprego na área de indústria? Ou ainda é mais para a escola? Como é que é? Para a indústria, nós não temos uma oferta muito grande, mas temos, né? O pessoal da parte da industrial, eles sempre conseguem o estágio deles. Nós temos o professor Edmundo, que é um professor extremamente competente, ele sempre corre atrás de conseguir os estágios, junto com a professora Sônia, eles ficam muito nessa parte. Então, assim, sempre tem oferta, mas também não é excessivo, porque Maceió não é um município, não é uma cidade, um município de indústria, não. A gente tem a Braskem aqui, a gente tem outras indústrias, mas elas são pequenas, de pequeno porte. No interior, a gente tem mais. Indústria de Sim. açúcar, essas coisas. Eu gostaria, Monique, que você falasse para a gente agora um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa atualmente, né? Que você pudesse especificar. Você falou que é um trabalho de extensão. Eu queria saber se essa extensão vocês fazem em escolas públicas ou privadas, né? Porque o aluno tem que ter a prática docente, né? Aqui, pelo menos, eu tive que fazer uma prática docente numa escola pública. Não podia fazer em escola privada na época que eu fiz. Tinha que ser numa escola pública, municipal, estadual ou federal, mas essa era a lei, tinha que ser pública. E aí, gostaria de saber como que você faz essa extensão, se os seus alunos vão para as escolas públicas da sua cidade, se é assim que funciona esse projeto de extensão. Daí você também pode falar sobre o que ciência e toda a mobilização que vocês têm feito na rede social. Eu conheci vocês nesse período de pandemia, né? Consumindo muita coisa, estudando, e foi assim que a gente se conheceu até, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa atualmente, onde os meninos fazem esse estágio e um pouquinho sobre o que ciência, o que ele trabalha principalmente nas redes. Certo. Eu vou falar mais lento agora, viu, gente, que eu falo muito rápido. O que ciência, ele é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química, certo? Na parte de ensino, a palavra vem pesquisa em ensino e pesquisa em extensão, né? A parte de pesquisa e ensino, a gente pesquisa em cima da produção de materiais didáticos, ou seja, a gente faz uma pesquisa sobre o material didático e a gente sugere uma nova proposta para aquele material didático. Uma das linhas que a gente faz é a análise dos livros didáticos de química. A gente analisa frente aos indicadores de alfabetização científica, a gente utiliza os indicadores de Pizarro e os indicadores de Cicerón como luz para analisar esses livros didáticos. E depois que a gente analisa esse material didático, que a gente identifica a lacuna no potencial de alfabetização científica do livro, aí a gente propõe o material didático. E essa análise, ela é em cima de várias temáticas. A gente fez recentemente a análise na temática química ambiental. A gente analisou os livros O Ser Protagonista, onde a gente tem a aluna Carla Juliana e a Vitória Cristina, que estão atuando assim, mais ativamente nessa pesquisa. E a gente fez a análise da coleção inteira do Ser Protagonista dentro dessa temática. Então, a gente identificou as lacunas, os indicadores de alfabetização científica que não são indicados, assim, não são evidenciados no livro, e a gente está propondo um itinerário químico dentro dessa temática, onde a gente vai fornecer livros, não só na temática de química ambiental, como na temática de e meio ambiente, que foram as temáticas que a gente tem analisado. Então, assim, a gente trabalha muito com análise de material didático. Uma outra linha que a gente, outro foco que a gente trabalha é promovendo sequências didáticas dentro de metodologias ativas. Uma das metodologias ativas que nós trabalhamos bastante é a rotação por estações, né? No qual a gente organiza uma sala dentro de um tema gerador, existe um conteúdo, por exemplo, polímeros. Aí a gente escolhe como tema gerador plásticos.
Dentro dessa temática plásticos, a gente trabalha diferentes temas. Plásticos, a gente trabalha definição, classificação, tipos de plásticos, a gente trabalha plásticos biodegradáveis, a gente faz um estudo sobre a evolução sintética, de como era antigamente, de como era hoje, e cada isso numa estação diferente. Em uma estação, o aluno vai trabalhar a história do plástico, a definição de plástico, os tipos de plástico. Em outra estação, ele vai ter a oportunidade de trabalhar a evolução sintética. Ele pode assistir um vídeo, ele pode ver materiais diferentes, por exemplo, um copo de um liquidificador, que antigamente era de vidro, aí hoje é de plástico, né? A gente pode montar essa estação para que o aluno passe por ela. Em uma outra estação, a gente pode trabalhar com experimentos, com produção de bioplástico, né? Produzir o bioplástico da batata inglesa, ou então do amido. Aí o aluno ele tem a oportunidade de produzir em sala esse bioplástico. Numa outra estação, ele já participa de um jogo montado, pode ser pelo Kahoot, ou então na outra estação ele pode responder uma palavra cruzada. Então a gente trabalha muito com essa questão de metodologias ativas, avaliando o impacto de cada estação no processo de aprendizagem e o impacto da estação completa, né? Da rotação por estações. Quando a gente vai para a parte de extensão, a gente trabalha muito fazendo as ações de extensão e pesquisando o impacto delas, tanto no público-alvo interno quanto no público-alvo externo. A gente Mas tem umas atividades. Aplicam? Desculpa. Nós aplicamos. Essa rotação que você. Sim. Você vai nós na aplicamos. escola. Isso. A gente escolhe uma escola pública para poder aplicar. Por exemplo, a gente fez recentemente a rotação por estações no assunto cinética química, que foi com a mestranda Daisy Florenbreda. É um nome complicadinho dela. A gente fez essa rotação de estações numa escola que é até reconhecida por ela ter o maior número de estudantes surdos. Então, a gente montou a rotação por estações, levou para essa escola pública, e uma das estações, ela tinha o vídeo explicativo, investigativo, com intérprete de Libras no vídeo. E durante a aplicação de rotação por estações, estava presente lá, junto ao professor, também a intérprete do grupo, para poder facilitar o acesso dos alunos a todo o processo de rotação por estação. Então, assim, a gente cria a metodologia e a gente aplica ela na escola pública. Aqui, como você falou, que só era permitido escola pública, no da gente também. É super indicado que seja na escola pública, né? Até por uma questão de acessibilidade mesmo, a diferentes metodologias, é melhor que a gente valorize a nossa escola pública. Então, a gente aplica lá. Os eventos de extensão, nós temos vários eventos de extensão. O primeiro deles, que a gente iniciou, mas já finalizou, pelo menos até o momento, porque a gente teve algumas dificuldades, foi o projeto Cientificamente. O Cientificamente era um projeto onde a gente levava show de química, show de física, show de biologia e o planetário para dentro de uma escola ou para um ambiente público. O primeiro Cientificamente, ele aconteceu dentro de um shopping center, onde a gente atingiu mais de 1.400 pessoas. Nossa! De pessoas agendadas, não de pessoas que passaram transitando pelo shopping, pararam e eventualmente participaram. Mas de pessoas agendadas foram mais de 1.400 pessoas. E eram alunos de escolas públicas, inclusive de interiores do estado, que vieram horas dentro do ônibus para poder participar do evento. Então, a gente contabilizou isso, né? Então, foi muito bom o impacto da ação. Ainda mais para os alunos do curso Química em geral, porque a gente pegou de todas as áreas, que participaram. Eles puderam ter esse momento de fazer uma extensão em um ambiente público, proporcionando um conhecimento para os alunos de fora poderem participar, porque eles se sentiram bastante interessados em participar e faziam perguntas, eles gostaram bastante, quanto para um público no shopping, um público aleatório, que vinha, parava, fazia perguntas, se interessava pela área de ciências, né, em geral, e a gente fez esse levantamento. Aí a gente produziu um artigo, que vai ser publicado agora no mês de setembro, que é UFAL, Extensão Universitária da UFAL, né? Que vai sair agora em setembro. Então, a gente quantificou o impacto, né, dessa ação do projeto Cientificamente. Outro projeto que a gente tem é o Simbora. Esse eu me orgulho muito de falar do Simbora,
Porque o Simbora é o seguinte, a gente pega os alunos da graduação e leva 45 alunos, a gente leva dentro de um ônibus para conhecer universidades federais dos estados vizinhos, daqui do Nordeste, e os departamentos de Química e projetos de ciência. Então, a gente leva esses alunos para conhecer projetos de ciências diferentes, museus de ciência. Por que isso é importante? Porque o aluno da graduação, muitas vezes, ele não tem renda para poder fazer uma viagem e conhecer cultura científica em estados diferentes. Então, se a universidade ela proporciona isso, a gente está proporcionando um crescimento pessoal, um crescimento social, cultural e acadêmico, né? Então, é um crescimento muito grande para esse aluno que está em processo de formação. Aí toca naquele assunto lá da contextualização vivida para ser colocado em prática. Um aluno que viaja o Nordeste inteiro, conhecendo várias universidades diferentes, conhecendo o Projeto Tamar, conhecendo o Espaço Ciência de Olinda, conhecendo o CCTECA, ou seja, é um professor que está com propriedade. Na hora que ele vai falar sobre ciência, falar sobre divulgação, ele sabe o que está falando, porque ele viveu aquilo. Então, assim, uma oportunidade, uma promoção do ensino de Química muito grande, esse evento Simbora. Então, esse é um dos projetos de extensão do Que Ciências. Paramos um pouco, porque, principalmente por causa da pandemia, e nos últimos tempos, porque também faltou um pouco de verba, né? Aí, querendo ou não, o ônibus, apesar de ser gratuito, não tinha gasolina. Ai, por que será, né? Por que aí será quebrou um pouco essa... Pois é, por que será? Outro evento interessante que a gente tem é o Key Breakout. O Key Breakout ele é um evento que a gente faz uma mesa redonda de professores para discutir sobre educação em Química. Por exemplo, o último que a gente fez foi Química Forense. Então, a gente teve uma professora para falar como ensinar Química Forense em sala de aula. A gente teve um perito químico para falar sobre Química Forense. E tivemos um professor de arte marcial para poder ensinar técnicas de defesa pessoal para o pessoal que estava presente. Ou seja, uma junção de culturas e pensamentos diferentes, né? E foi numa hamburgueria que a gente reservou e todo mundo participou, todo mundo comeu muito e o pessoal silenciou enquanto os professores falavam, que era uma das preocupações também, né? Que o pessoal não fizesse silêncio. Mas foi muito gratificante, foi muito bom. E todas essas ações a gente faz objetivando o desenvolvimento do público-alvo interno, que são os alunos que promovem junto, porque eles participam, eles montam, eles organizam, como do público-alvo interno, que são as pessoas que se interessam pelo evento e participam. Geralmente, o nosso público-alvo externo são os alunos de educação básica, mas como a gente trabalha com divulgação de ciência em ambientes também não formais e informais, então a gente alcança um público muito maior. Sim. E você vê, né, Monique, como que é rica todas essas ações que você falou para esse aluno que não tem a condição de sair da cidade dele. Exato. E o trabalho que vocês fazem em menor escala é o que a gente fala do Ciências Sem Fronteiras. Que muitos alunos foram estudar na Europa, voltaram, e eu já ouvi muito professor criticando esse projeto. Dizendo assim, teve aluno que foi passear na Europa. E não escreveu nenhum paper, né? Então, assim, eu acho que isso é tão pequeno, porque assim, o nosso país é tão rico, gasta-se dinheiro com tanta bobagem. Eu acho que quando a gente começa a falar de ensino e aplicação do dinheiro público, a primeira coisa que a gente tinha que começar a pensar é em um corte de verbas de gabinete parlamentar, e não de educação básica, sabe? Isso é inconcebível. E aí as pessoas aqui do nosso país, né? Eles vão para Finlândia, vão viajar na Europa, os bambambãs dos secretários de educação ficam encantados. Exato, e não trazem, e cortam o principal, que é o que a gente precisa para fazer a pesquisa, né? Eu trabalhei num CIEP que tinha um laboratório que ficava trancado, ninguém podia usar. Né? E aí, quando eu comecei a fazer práticas em sala de aula, né? Fazendo isso que você falou, cada um, você traz isso, você traz aquilo, eu vou trazer a vidraria e tal, não sei o quê. E foi bem legal, virou até um TCC de uma aluna que eu orientei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive reclamações de que no final a sala ficava bagunçada, né?
Então, assim, Não até acredito, quem está dentro sério. da escola, né? Eu falei, gente, depois a gente coloca, molhou, seca, depois a gente seca, sujou, depois a gente varre. A gente não deixava sujeira para os Pois é. outros, a gente arrumava. Mas incomoda você pensar o fora da caixa, né, Monique? É complicado, e por isso que eu penso que a gente que está na área do ensino, a gente tem que ter muita resiliência. Porque se a gente for dar ouvido a quem está dando só ideia contra, a gente não vai fazer o trabalho, né? Então, assim, que lindos esses projetos que você trouxe, né? Alguém escreveu aqui o como que isso muda a vida desses alunos, né? Um professor aqui falou que tem muito orgulho de você e fala que você é faixa preta em Kung Fu. Me conta essa Faixa azul. história, Monique. Como assim? História faixa preta em Kung Fu? Ai, Você meu consegue Deus. fazer tudo É isso? verdade. Sou instrutora de Kung Fu. E se tudo der certo, ano que vem me torno professora oficialmente de Kung Fu. Olha, essa paixão vem desde sempre. Olha, minha paixão pelo Kung Fu é desde sempre. Eu acho que desde os meus 7 anos de idade, mas eu só entrei no Kung Fu no ano de 2007. Foi quando eu comecei o Kung Fu. Já seria para ser professora já, pelo tempo que eu pratico Kung Fu. Só que nós temos outras dimensões na nossa vida, né? Uma delas foi essa história da minha vida acadêmica. Então, eu precisei viajar, né? Mesmo treinando fora, eu não fiz exame de faixa, né? Então eu fiquei parada em relação ao grau, assim, de evolução na cintura, né? Então, assim, fiquei mais amarrada. Mas a minha paixão pelo Kung Fu há muito tempo. Minha mãe dizia que era atividade física de homens. Mas, quando eu tive a oportunidade, eu fui lá, me matriculei e comecei a fazer. Realizadíssima. O Kung Fu ele me ajudou muito e eu sugiro para quem tem vontade de fazer uma atividade física, que não gosta muito da morgação de uma academia, de estar sempre fazendo os mesmos exercícios. O Kung Fu ele é muito bom porque ele fortalece o corpo, né? Ele dá um equilíbrio, a gente aumenta a capacidade de concentração na hora de estudo. E para quem sofre, por exemplo, de ansiedade, é uma atividade física perfeita, porque quando você está na aula, você precisa pensar na execução das formas. Existe uma sequência de movimentos que você precisa realizar. Então você precisa se desligar do mundo lá fora para poder você fazer. Nós já tivemos alunos assim que durante a aula chorou porque estava se sentindo muito mal, aí a gente conversa um pouco, sentou do lado assim, enquanto a aula ia correndo, e a gente pôde observar o progresso do aluno, o fortalecimento mesmo durante esses treinos de Kung Fu, porque não é só físico, né? Kung Fu ele não é só físico. Por Tem exemplo, o meu trabalho espiritual dentro da aí, né? UFAL é Kung Fu, né? O meu trabalho dentro da UFAL é Kung Fu, porque o Kung Fu é aquilo que você faz buscando a perfeição. Então você faz hoje de um jeito, amanhã você quer fazer melhor do que você fez ontem, né? Então isso é muito bom, isso é Kung Fu, você vai se aprimorando, buscando se aprimorar no que faz. Então, Kung Fu é tudo é Kung Fu, como o pessoal diz. Sensacional, maravilha. Monique, infelizmente está acabando, né? Ah, tá Eu certo. amei conversar com você. Eu amo esse teu sotaque, amo, eu acho uma delícia. Lembro dos meus avós, que eram. Eu nem percebo, mas eu amo seu sotaque também, que você provavelmente nem percebe. É que eu lembro dos meus avós eram de Pernambuco, eu te falei isso, né? E eu lembro deles, minha avó não dava beijo, ela dava um cheiro. Um cheiro, é isso mesmo, um É uma cheiro. delícia. Dá um cheiro. Monique, infelizmente a gente está acabando, mas assim, para a gente finalizar, a gente vai tirar uma foto já já. Para a gente Tá certo, finalizar, deixa eu me ajeitar. fala um pouquinho sobre a importância da gente fazer divulgação científica nas redes sociais, sobretudo nesse período que a gente vive, em que fake news prospera. Exato, exato. Olha, a divulgação científica, ela sempre é importante. Quando a gente não estava em período de pandemia, né, ou seja, encontros presenciais, muitas vezes a divulgação científica ela se dava para públicos seletos, né? Muitas vezes nunca foi valorizada de maneira assim, com empenho, para fazer divulgação científica para o público leigo. Podemos assim dizer, as pessoas que não estão dentro da universidade, nem compartilham do mesmo interesse de estudos, do mesmo interesse acadêmico, vamos assim dizer. Vou nem dizer intelectual, porque todo mundo é inteligente, todo mundo tem uma inteligência em algo que você não tem. Então, todos somos inteligentes. Teve um período que a gente teve um bafafá muito grande
devido ao atual governo, onde a gente precisou ir para as ruas mostrar o trabalho que a universidade fazia. Isso talvez não fosse necessário se a gente já se preocupasse desde sempre com a divulgação de ciência, entende? Tipo, não precisaria eu ir para a rua mostrar o que eu faço se a sociedade já visse o que eu faço diariamente, entende? Então, esse período de pandemia, ele trouxe esse start que eu considero muito importante, porque todo mundo tem, não todo mundo, mas a maioria tem acesso à rede social, principalmente Instagram, né? Que é um meio informal de divulgação de ciência, né? Então a gente começou a compartilhar muitas ideias, a gente começou a fazer lives com professores doutores, tornando acessível conhecimentos que são mais próximos do correto, do acertado, né? Comprovações científicas, a gente pôde dialogar e permitir para que outras pessoas perguntassem, participassem. Então hoje a sociedade ela tem um acesso muito grande. Então a divulgação científica ela precisa existir frequentemente e de maneira correta e acertada e de maneira gratuita para todo mundo. Eu não gosto muito de eventos que acontecem onde você precisa copiar um link para participar. Por quê? Eu sei que existe isso, é normal, tudo bem. Mas o problema é que nem todo mundo tem essa habilidade de copiar um link, ir lá e entrar. Como não? É verdade. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Basta você chegar, por exemplo, na sua avó e pedir assim, ó, avó, acessa aí essa discussão que vai ser interessante. A senhora copia o link e entra. É melhor você criar um Instagram para ela e dizer assim, vó, a senhora clica aqui, quando essa bolinha ficar com o nome vivo, aí a senhora entra. É muito mais fácil, é muito mais acessível. Então a divulgação científica ela precisa acontecer, porque nós precisamos ser mais críticos. Nós precisamos não aceitar qualquer tipo de afirmação que foge do conhecimento científico. Nós precisamos fortalecer a força da ciência e nós precisamos usar as armas que nós temos. A internet, as redes sociais, divulgação científica alcança o mundo inteiro. Depende só do quanto você vai convidar as pessoas para participar da divulgação científica que está acontecendo. Se você faz e divulga, muitas pessoas vêm. Se você faz e divulga pouco, poucas pessoas vêm. Mas é preciso que a gente promova. Então é importantíssimo para a nossa sociedade. Maravilhosa. Você está recebendo Deixa várias eu fazer palmas. meus agradecimentos. Fica eu quero agradecer a você, Monique. Eu quero agradecer a você. Gente, olha, sexta-feira passada, meu filho sofreu um acidente, foi terrível. Eu fiquei no desespero geral, ele ficou desacordado. Meu filho ficou desacordado. Caiu, bateu a cabeça, ficou... Achei que meu filho tinha morrido ou fosse morrer. Mas aí eu mandei uma mensagem para Monique, né? Falei, Monique, pelo amor de Deus, estou desesperada, não tenho condição de fazer a live. Por favor, me perdoe. Ela foi extremamente empática, uma pessoa de coração enorme, compreendeu muito bem e reagendou, gente. Então eu agradeço. Ela daqui a pouco tem outra live, né? Ela botou mais tarde a próxima e colocou essa mais cedo. Então eu agradeço muito, Monique, porque eu sei também que o trabalho digital, virtual, pelo Instagram, seja por qual for plataforma digital, ele cansa também, né? Ele cansa. Não é sempre que a gente quer botar maquiagem no rosto para aparecer na telinha do Instagram. É verdade, é verdade. Não é sempre. Às vezes a gente não quer ir botar maquiagem, mas vamos lá. E faz com amor. Só que, tipo, às vezes dá aquele cansaço, né? Mas faz com amor. Então, Monique, muito obrigada, viu? Você é maravilhosa. Eu sou muito grata à vida por ter conhecido pessoas como você que motivam, né? Porque na vida que a gente vive, isso é trocar, né? A gente precisa de troca para a gente se reoxigenar, né? Isso é muito importante na nossa área. E hoje eu estava à tarde falando num evento que foi transmitido para o pessoal lá do Piauí e eu falava isso para eles, né? Se você na sua vida profissional, você vive reclamando que o aluno não trouxe o livro, que a mãe do aluno é isso, que o diretor é aquilo, é melhor você não fazer parte da sala dos professores, porque acaba que você vai perder suas energias, né? Então, quando a gente encontra pessoas que comungam da mesma ideia que nós, e que tem essa mesma paixão de fazer ciência, é amigos pra vida, né? Se você fosse aqui do Rio de Janeiro, a gente estava saindo para tomar café depois da pandemia. Minha amiga, depois que essa pandemia passar, eu estarei aí no Rio de Janeiro. É igual aquelas ondas, ó. Quando a gente se une, só constrói. Deixa eu tirar uma foto porque o Instagram vai derrubar a gente já já. Peraí. Pode? Pronto.
Tá aqui, eu te mando já. Tá bom? Tá certo. Querida, muito Tá bom. obrigada. Eu que Fique agradeço, com Monique. Deus e até breve. Amém. Você também. Tá bom. Até Tchau, já, pessoal. gente. Tem Obrigada. outra live daqui a pouco. É sim. Tchau. Tchau, amor. Obrigada.